Vasco achou reforço no mercado. Além disso, tem também torcida criticando venda de joia. Ryan na Europa e muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você logo na manhã dessa quarta-feira. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de começar esse Acorda Vascão, te deixando muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e te deixando muito bem informado, né, sobre o nosso Vascão. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e venha fazer parte da nossa família, eu conto muito com você. Além disso, também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, tudo de suma importância para a divulgação do nosso trabalho, né? O seu like, ele divulga este vídeo, divulga o nosso trabalho para outros vascaínos e a sua inscrição, ela faz com que o nosso canal se torne ainda mais conhecido, ainda mais, que ganhe ainda mais força, né, dentro aqui da plataforma do YouTube. Então, conto muito aí com o apoio e a ajuda de todos vocês. Show de bola, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação? Fala logo de Vasco da Gama, né? Em clima ainda de férias, tá? Mas tá acabando. Falta aí uma semaninha apenas para o elenco do Vasco da Gama se reapresentar no CT Moacir Barbosa após a partida contra a equipe do São Paulo na quinta-feira passada. Dia 23 está marcada essa representação na próxima segunda-feira. Enquanto isso, enquanto não há, né, ainda treino no CT Moacir Barbosa, o elenco curte as suas férias, cada um em um lado. Temos, por exemplo, como está aparecendo aí na imagem a vocês, Alex Teixeira ao lado do Nenê, curtindo as férias em Algarve, Portugal. Temos Verrete, Piton e Coutinho, junto com as suas respectivas mulheres, curtindo as férias em Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo. O trio do Vasco da Gama, ambos estão aí nesse local, tá? Juntos, volto a repetir, com as suas esposas, os seus filhos, a sua família. Então, assim, esse é o clima, essa é a vibe aí do elenco do Vasco da Gama. E, cara, eu acho muito legal. Sinceramente, acho muito legal esse clima hoje que tem no elenco do Vasco. Um clima de amizade, um clima de troca, um clima de parceria que esse elenco, mais do que nunca, está comprovando ter. Ambos juntos aí e com uma relação maneira, cara. Por incrível que pareça, para as coisas darem certo dentro de campo, fora dele, também tem que dar certo. Esse sentimento de família, de ter que um correr pelo outro, é de sua importância para que o Vasco venha a ser vencedor dentro das 4 linhas. Mas, olha, amigo vascaíno, enquanto o Verrete, Coutinho, Piton, Alex Teixeira estão curtindo férias aqui no Rio de Janeiro, o Juan Esforza tá caindo para dentro nos treinos, tá? Informação aí da jornalista Fernanda Gondim, que participou recentemente, né, do canal Expresso 1923, é que neste momento Juan Esforza, mesmo com as férias, está caindo para dentro nos treinamentos, tá? Juan Esforza aí está aproveitando esse período de 10 dias de férias para melhorar ainda mais a sua forma física. Juan Esforza que tem por objetivo virar a chave, né, após aí a chegada do técnico Fernando Diniz, e exatamente por conta disso, por almejar um novo momento na sua carreira, um novo momento no Vasco da Gama, busca essa fase de parada por conta do Mundial de Clubes para mais do que nunca ganhar espaço dentro do elenco sob o comando do técnico Fernando Diniz. Boa notícia! Você acha que o Esforço ainda pode ganhar uma vaguinha aí nesse time do Fernando Diniz? Coloque a sua opinião nos comentários, porque enquanto o Juan Esforça está sem espaço, tem jogador dentro do elenco do Vasco, amigo vascaíno, que está com espaço de sobra dentro desse grupo, que é o garoto Ryan, né? Ryan, nesse momento, é uma das principais peças do Vasco sob comando do técnico Fernando Diniz, um jogador que mudou e muito, né, de produtividade dentro do nosso Cruz Maltino. É impressionante como essa chave foi virada, né, no Ryan. O Ryan sempre aparentou ser um bom jogador, mas
pela postura do Ryan em campo, sempre foi um jogador muito criticado e eu acho isso a coisa mais normal do mundo. A postura que o Ryan aparentava ter dentro de campo era uma postura plausível de crítica, um jogador meio molongotongo, meio calmo, meio lento. Nada a ver com o perfil de um jogador que a torcida do Vasco gosta. A gente via habilidade, a gente via bola, a gente via relances de bom jogador, mas não via uma regularidade. Mas a chegada do Fernando Diniz mudou isso, né? A gente vê hoje um Ryan participativo, um Ryan aguerrido, um Ryan intenso, um Ryan com vontade. E mais do que nunca o torcedor vascaíno olha pro Ryan e tem o sentimento de eu quero ver esse garoto aqui no Vasco da Gama, crescendo no Vasco, ganhando títulos com o Vasco, se destacando com o Vasco e depois ser vendido. Antes a ideia, né, e até engraçado, porque no vídeo do ano passado, quando se dá a informação de um interesse do Lyon na compra do Ryan por 100 milhões de reais, eu lembro. Eu falei no vídeo, eu falei, por 100 milhões de reais eu pego, boto uma roupinha de táxi, de taxista, e levo o Ryan no aeroporto. Passo na casa dele e levo sem problema algum. Porque o Ryan do ano passado era um Ryan que 100 milhões de reais era muita grana. O Ryan agora, com o técnico Fernando Diniz, é um Ryan que 100 milhões de reais é um valor irrisório, é pouquíssimo. 150 milhões de reais é pouco. Por incrível que pareça. Então, a mentalidade do Vasco da Gama hoje sobre o Ryan é outra. E além da mentalidade do Vasco ser outra com relação ao Ryan, temos a chegada do técnico Fernando Diniz, que influenciou até no processo de venda. Porque hoje, pelo técnico Fernando Diniz, o Ryan não deve ser negociado nessa janela de transferências. E essa ideia hoje do técnico influencia internamente o Vasco, tá, amigo vascaíno? Porque diante do que está acontecendo, diante dessa virada de chave do Ryan, diante do fato do Ryan ter passado a ser um dos pilares do time para o técnico Fernando Diniz, que acredita que o Ryan possa ser ainda mais valorizado ao final dessa temporada e ter uma venda sendo feita por um valor ainda maior, a expectativa é que o Ryan não seja vendido nessa janela de transferências, tá? A expectativa é que o Ryan fique mais uma temporada no Vasco da Gama, feche o ano de 2025 no nosso Cruz Maltino, mais valorizado, é claro, e automaticamente permanecendo até o final do ano e sendo vendido na próxima janela de transferências, que será aberta somente em dezembro. É importante lembrar que o Ryan é um nome muito visualizado, vislumbrado, melhor dizendo, pelo mercado do futebol europeu. A última proposta, assim, a última consulta que chegou pelo Ryan foi agora, nesse último dia 28 de maio, vinda da Turquia, uma proposta do Beşiktaş completamente irrisória de 7 milhões de euros, ou seja, 45 milhões de reais. A proposta ela não foi nem à frente, porque o Vasco entrou por aqui e saiu por aqui, mas é um nome que se espera que assim que abrir a janela de transferência do dia 10 de julho, clubes venham com força atrás do Ryan. E a menos que chegue uma proposta, aquela considerada irrecusável, o Vasco da Gama não venderá. Martelo praticamente batido, tá? Ryan fica no Vasco da Gama para a alegria de muitos torcedores, né? Você aí, amigo vascaíno, é também a favor da permanência do Ryan? Coloque, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco pelo menos terá, se não chegar uma proposta absurda, o Ryan até o finalzinho do ano de 2025. Hoje não é dia de Vasco, mas é dia de in-play aqui no canal do Gigante Vasco. Estamos tendo o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes, e a in-play mais do que nunca tá pegando fogo literalmente nessa época, tá? Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu vou te explicar aqui agora e bem rápido. A in-play é uma plataforma que chegou com tudo aqui no Brasil e tá encantando os amantes do futebol, tá? A in-play é um lugar onde você pode se divertir, tirar onda com a rapaziada, mostrar para aquele teu amigo ou até para mim mesmo, que sabe mais de futebol do que eu ou do que o teu próprio amigo, e para fechar com chave de ouro. Além disso tudo, você ainda pode ganhar um cascalhinho, ganhar um dinheiro, ganhar uma grana. Mas calma, fica tranquilo, que eu não tô falando de bet, de casa de aposta, até porque aqui no meu canal eu não faço nenhuma propaganda de casa de aposta ou de bet. Não vou vender esse sonho a você, amigo vascaíno, né? Mas eu falo da in-play, porque a in-play é um lugar onde você não precisa gastar dinheiro e você pode ganhar. Pode parecer louco, mas essa é a realidade. Por exemplo, vou te apresentar aí agora a in-play, ó. Eu tenho 1.900 moedas. Como você ganha essa moeda? Eu vou te explicar no final desse bloquinho,
porque é exatamente com essas moedas que você vai fazer tudo dentro da Inplay. Temos 842 membros, se você não é membro da Inplay, corre para lá agora. E tem os snaps, ó, mais 3 cartões amarelos no segundo tempo, mas é um jogo que aconteceu ontem, então não vale para mim. Os snaps são esses joguinhos rápidos, perguntou, respondeu. Um gol marcado no Manchester City e um adversário bem fraquinho que vai ter, eu acho, no primeiro tempo, por 200 moedinhas. Primeiro gol marcado no primeiro tempo de Real Madrid e Al Hilal, jogo 4 horas que vai acontecer também. Eu acho, 200 moedinhas, já fiz meus 2 joguinhos. E aí tem os campeonatos, que nada mais nada menos do que vários snaps juntos, ó. Manchester City contra o Wydad, 500 moedas. Aí tem Real Madrid e Al Hilal. O aplicativo aqui atualizou rapidinho, mas vai voltar. Eu vou fazer do jogo mais fácil, que é Manchester City e Wydad, Al Wydad, salvo engano. É um adversário forte, que é o Manchester, contra um adversário mais tranquilo, por 500 moedinhas apenas. Então, vamos fazer esse joguinho aqui com vocês, ó. Mais de 2 impedimentos no primeiro tempo. Cara, eu acho que o Manchester City vai apertar muito. E as linhas vão ficar... Vai ser difícil até de ter impedimento, tá, no jogo. Então, eu, Lucas, vou dar minha opinião. Eu acho que não vai ter impedimento no primeiro tempo, 2, pelo menos. Mais de 12 escanteios no jogo? Cara, eu acho que sim. O Manchester City vai amassar. Mais de 4 amarelos no jogo? Acho que não. Mais 40% de bola pro Wydad? Eu acho que não. Acho que a bola vai ser toda do Manchester City nesse jogo de hoje. Então, voto aí no não. Vamos lá? Não. Não tem porquê. Mais de 85% de pressão, claro. Mais de um impedimento do Wydad no primeiro tempo? Eu acho que não, cara. Acho que a bola no primeiro tempo vai ser toda do Manchester City, mas o impedimento é pouco. Então vamos votar no sim. O Wydad dará mais 4 chutes no gol no jogo? 4 chutes no gol, cara. Sim, 4 chutes vai achar essas bolinhas, né? Mais de 11 cobranças de faltas, sim, pro Manchester City no jogo. Mais de 8 escanteios, sim, pro Manchester City. Mais de 3 impedimentos do Manchester City no jogo? Não. Então, ó, fiz meu jogo. Você pode discordar, pode concordar. E sobrou 1000 moedas. Eu fiz um jogo por 500 moedas. Eu fiz 12 snaps por 200 moedas cada snap. Gastei 900 moedas. Você que entrar agora, aqui, ó, no link na descrição, no comentário fixado, você vai receber 1000 moedas para se divertir com a Inplay. E aí que entra a magia agora. Porque eu tô com 1.900 moedas, eu tô fraquinho. Perdi muitas moedas no Vasco. Com essa Copa do Mundo vai ficar mais fácil. Mas se eu tiver 100 mil moedas, eu consigo trocar por 100 reais. Se eu tiver 200 mil moedas, consigo trocar por 200 reais. E assim por diante. É impossível? Não. É fácil? Também não. Vai depender de como você sabe jogar, sabe manejar o futebol, entende futebol. Para isso é melhor mais do que nunca você testar, hein? Corre aqui, comentário fixado e na descrição. Faça seu cadastro na Inplay, pegue as 1000 moedas que você vai conseguir só se entrar agora e se torne um membro lá. Se inscreva no nosso canal, no canal do Gigante Vasco da Inplay e se torne um membro também lá na plataforma. Fechou? Corre para a Inplay, vá aproveitar esse Mundial de Clubes, porque é época boa para você fazer umas moedinhas e, se for bom, ganhar um cascalhinho aí de bobeira. Show? Rapaziada da Inplay, abração. Agora fiquem com o restante do vídeo. Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora então, né, pro segundo bloco aqui desse Acorda Vascão. E rapidamente, antes de entrar no assunto sobre Gabriel Teixeira, que é um nome que o Vasco da Gama busca para se reforçar nessa janela de transferência, até a oferta já foi feita. Eu só vou trazer uma informação que ontem caiu muito mal no meio da torcida do Vasco e dividiu o torcedor vascaíno, né? Que foi a informação relacionada a Lucas Eduardo. Lucas Eduardo, cria da base do Vasco, vai aparecer aí na imagem a vocês. Jogador de seleção brasileira, atleta que desde jovem está no nosso Cruz Maltino, um jogador que tem uma multa rescisória avaliada em 300 milhões de reais. Esse atleta ontem, o GE trouxe a informação, está encaminhado, né, um empréstimo dele à equipe do Alexandria, né? Clube aí do futebol ucraniano, onde hoje, inclusive, temos um outro cria chamado Juan Batata. E essa notícia, essa informação, ela dividiu o torcedor vascaíno. Ontem eu fui dar uma olhada, né? E eu até trago essa informação aqui para trazer aqui um questionamento ao canal e pedir a sua opinião também aqui nos comentários. Muitos vascaínos estão revoltados com o empréstimo de Lucas Eduardo. A informação que nós aqui da imprensa, eu, Lucas, tenho, é que o Vasco busca no mercado da bola um jogador para a posição de volante. Vai buscar no mercado um atleta ou para a posição de primeiro ou para a posição de segundo volante. E o Lucas Eduardo é um atleta que faz exatamente muito bem essa função.
E é claro, automaticamente diante disso, vários vascaínos começaram a se questionar. Se o Lucas Eduardo é um primeiro e pode fazer essa função também de segundo, por que procurar um reforço no mercado? Por que ir ao mercado procurar um jogador se o Vasco já tem esse jogador? De seleção brasileira de base, de destaque na base, capitão da base. Por que nem sequer dar uma oportunidade para o Lucas Eduardo aparecer para o técnico Fernando Diniz? Então a torcida do Vasco se manifestou e como querendo ou não, o canal do Gigante Vasco é um canal do torcedor vascaíno, eu faço questão de te perguntar nesse momento, você vascaíno foi a favor ou é contra o empréstimo de Lucas Eduardo a um clube do futebol ucraniano? Será esquecido, com passe fixado de compra. Então é praticamente um empréstimo para a saída. Deixe a sua opinião nos comentários, enquanto o Vasco bate na mesa e quer a permanência do Rayan, não por conta da diretoria, senão o Rayan estaria sendo vendido, mas por conta do técnico Fernando Diniz, sem ao menos Fernando Diniz conhecer, Lucas Eduardo também está de saída do nosso Cruz Maltino. Enquanto isso, a diretoria está aí no mercado à procura de reforços. E eu trago aqui a vocês informação que ontem foi dada em primeira mão pelo jornalista André Hernan, que é sobre o atacante, o ponta Biel Teixeira. Jogador, cria das categorias de base do Fluminense, atleta que no Fluminense teve um período bem curtinho trabalhando com o técnico Fernando Diniz, jogador que desde jovem se destacou muito, né, no rival do Vasco da Gama, hoje tem 24 anos de idade. Ele estreia no futebol profissional no ano de 2021, com aí já os seus 20 aninhos de idade. Em 2021 faz 44 partidas na sua primeira temporada, marcando 5 gols e dando uma assistência. No ano seguinte, em 22, ele é emprestado ao Grêmio, volta ao Fluminense, pois tem uma temporada de destaque, e ele é vendido ao Bahia. O Bahia o compra pelo valor de 12 milhões de reais junto ao Fluminense. Ele vai para o Bahia no primeiro ano, né, do Grupo City, no tricolor baiano. Ele faz 11 gols e dá 7 assistências já na sua primeira temporada. Na temporada seguinte, ano passado, em 47 jogos, são 6 gols e 10 assistências, números muito bons que o credenciaram a chegar ao Sporting de Portugal. Mas ele não conseguiu se firmar. Na sua primeira temporada no Sporting, na última foram apenas 7 gols. Em muitos jogos, Biel Teixeira nem ao menos foi relacionado. E na grande maioria ficou mesmo no banco de reservas, tá? O Gabriel Teixeira ele só teve uma partida em que atuou durante os 90 minutos, que foi no jogo contra a equipe do Estrela Amadora. Jogo que, inclusive, Gabriel Teixeira não atuou em nenhuma partida 90 minutos. Nenhuma partida. Todos os jogos ele ou entrava no segundo tempo, ou quando entrava na primeira etapa, ele era substituído. O jogo em que Gabriel Teixeira teve mais minutagem foi contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, onde ele atua durante 56 minutos. O último jogo do Gabriel Teixeira com o Sporting foi no dia 4 de maio, numa das últimas partidas da temporada, contra o Gil Vicente, onde ele atua 7 minutos, entrando aos 38, do segundo tempo. Minutagem do Gabriel Teixeira vestindo a camisa do Sport é muito baixa, cara. Muito baixa mesmo, ó. Para você ter uma noção ainda maior, desde o dia 23 de fevereiro, o Gabriel Teixeira tem apenas 32 minutos em campo. 32 minutos em campo desde o dia 23 de fevereiro. E por que eu tô trazendo isso tudo? Para você entender que hoje o Sporting, que investiu uma grana alta, 48 milhões de reais no início desse ano para comprar o Gabriel Teixeira do Bahia, não está conseguindo ver o Biel Teixeira dar essa virada de chave por lá. Tá com um problema de adaptação. Então, diante disso, neste momento, o Sporting não olha com maus olhos o empréstimo do jogador, e o Vasco da Gama, ao lado de alguns outros clubes do futebol brasileiro, olham com ótimos olhos a possibilidade de uma transferência, de uma contratação. Então, nesse momento, informações aqui, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o São Paulo e o Vasco estão interessados na contratação do Gabriel Teixeira. Ambos esses 4 clubes já fizeram ofertas oficiais pelo atacante, ou seja, o Vasco fez oferta pelo jogador com empréstimo até o meio do ano que vem. Nesse momento, o Vasco, ao lado de São Paulo, o Corinthians e Atlético Mineiro, aguardam uma posição do Sporting para entender se vai avançar ou não na possibilidade de uma contratação do atleta. Um jogador aí ponta,
características que o Vasco busca nessa janela de transferências, um extremo esquerdo que pode atuar também pelo lado direito, mas acima de tudo gosta de atuar pelo lado esquerdo do campo. O Vasco busca esse jogador para ser uma sombra do Nuno Moreira, e o Gabriel Teixeira internamente é visto como um jogador ideal para fazer exatamente esta função. O nome que hoje é agenciado exatamente pelo mesmo empresário de Paulinho Paula, no caso a empresa Pro Manager. Então é bom ficar de olho, é bom ficar ligado, um nome interessante, um nome bem legal. Acho que seria uma boa contratação do nosso Cruz Maltino, um jogador que já deu certo aqui no futebol brasileiro vestindo a camisa do Bahia e do Grêmio e pode dar certo agora no Vasco. Cabe ver qual será o interesse do atleta, né? Temos o fator Fernando Diniz, que sem dúvida nenhuma é um fator muito importante aí, olhando a possibilidade de uma negociação. Concorda, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa quarta-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.